A paz de Deus, meus irmãos, Deus abençoe a todos os nossos irmãos, Deus guarde e proteja a cada um dos nossos irmãos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero falar com vocês sobre a doutrina da perseverança. Amém? Abre as vossas Bíblias em 8 de aos Romanos, do versículo 31 até o final do capítulo 8. Amém? E assim o Senhor há de nos instruir pela tua palavra. Amém? Diz assim a leitura da palavra: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar nós do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos lá, meus irmãos, porque a gente vê, principalmente nas nossas liturgias, condenações, afligindo um povo, afligindo uma família, pessoas que colocam na sua vida que você não tem direito, que você não tem mais salvação, que você perdeu a sua salvação, que você está longe da graça do Filho de Deus. Então, por aqui já dá para nós entender o apóstolo Paulo explicando que não há nada que vos separa do amor de Deus. Não tem nem a fome, nada vos separará, nem a potestade maligna os separará. Como que uma denominação quer vos separar do amor que está em Cristo Jesus na tua vida, na tua alma, dentro do teu ser? Porque agora Paulo leva todo o argumento
do capítulo 1, 16 a 8, 39. Há uma conclusão triunfante em uma série de desafios a toda a influência que possa frustrar a segurança confiante da igreja quanto à preservação presente e a glória futura. A passagem é uma reminiscência da terceira canção do servo em Isaías 50, de 4 a 9, da qual depende em parte. Que diremos à vista destas coisas? Como começa aqui o versículo 31, os versículos de 28 a 30. Pode estar primariamente em perspectiva aqui, mas não devem ser separados de 1:17 e 8:27. Em especial também não de 8:1 a 27. A expressão estas coisas abrange toda a manifestação da graça gratuita para os pecadores perdidos. Quem será contra nós? Certamente haverá oposição, mas os argumentos de Paulo é que a oposição não tem capacidade de destruir a fé, visto que Deus é por nós. A sobrevivência espiritual vitoriosa é garantida por nós, expressa o compromisso eterno do amor todo-poderoso que é exposto nos versículos 38 e 39. Eu vou ler para vocês, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar nós do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho. As palavras de Paulo ecoam o texto de Gênesis 22:12 da Septuaginta. Em lealdade amorosa ao Senhor, Abraão mostrou-se disposto a sacrificar Isaque, seu filho amado, mas no último momento não precisou fazer isso. A lealdade pactual do patriarca foi um reflexo do amor de Deus infinitamente mais custoso, pelo qual o Pai não livrou seu filho da própria morte por amor a nós. Santo Deus, por todos nós. É o pior dos que cremos, como fala lá em 3, de 9 a 18 e 5, de 6 a 8, uma vez mais, como em 5, de 9 a 10, Paulo argumenta do maior para o menor, dar seu filho para morrer por nós, foi o dom supremo de Deus, garantindo o dom subsequente de tudo o mais que precisamos para nossa glória completa e final, no versículo 30.
o entregou. A expressão é usada em outras passagens acerca da participação ativa na condenação judaica de Cristo, como você pode ver em Mateus 20, do versículo 19, 26, do versículo 15 e 16, no capítulo 27, no versículo 2, 18 e 26. Nos dará graciosamente no presente. Deus supre tudo que é necessário para realizar seu propósito de nos tornar como Cristo. No versículo 28, 29 e 37. Como você pode confirmar em 2 Coríntios 2, 9 e 8. E no futuro herdaremos todo o universo recriado como cordeiro com Cristo. Vê no versículo 17, confere 4, 13, 1 Coríntios 3, 21 e 23 e Hebreus 2, 5, 8. Deus que o justifica, o juiz já lidou com todas as acusações contra nós na morte e na ressurreição de Cristo, em 4:25. A autojustificação é fútil e as acusações de Satanás contra os crentes serão ineficazes. Em Apocalipse 12:11, assim como Jesus, o justo servo sofredor, pode esperar confiantemente na parte de Deus a vindicação das falsas acusações contra ele, em Isaías 50, de 7 a 10. Também a união do crente com Cristo é tão íntima e inviolável que podemos ficar seguros de que sua ressurreição também garante nossa justificação, em 4:25. O qual está à direita de Deus. Essa é a posição de honra e autoridade executiva. Confere no Salmo 110, do versículo 1. Não pode haver condenação para nós em nenhum sentido no termo. No versículo 1, nota, porque a nossa expiação entronizada intercede por nós no céu, em 1 João 2:11 e Hebreus 7, 23 e 24, enquanto o Espírito Santo intercede em nosso coração, no versículo 27. O amor de Cristo, a facilidade com que Paulo usa essa expressão de modo intercambiável com o amor de Deus em Cristo, no versículo 39, dá testemunho da admissão fundamental de Paulo acerca da identidade de essência entre o Pai e o Filho, e portanto da completa harmonia do compromisso permanente das pessoas divinas com os crentes e de sua afeição por eles. O apelo de Paulo às Escrituras do Antigo Testamento, no Salmo 44, 22, indica que sofrer não é uma novidade inesperada para o povo de Deus. No Salmo 44, Israel confessou que as gerações anteriores haviam glorificado a Deus por lhes dar a terra prometida, no Salmo 44, de 1 a 3, e que a geração do momento, a exemplo de seus antecessores,
não confiava em seus recursos militares, e sim no Senhor. Aleluia. No Salmo 44, de 4 a 8, no entanto, apesar de sua fé e fidelidade, eles estavam sofrendo reverses. Em 44, 9, 22, o quinhão comum do povo de Deus na terra, por isso clamavam na esperança de livramento futuro. Em 44, 23 e 26, em Cristo, esses sofrimentos se tornam pedras de pavimentação no caminho para a glória. Em 5, de 1 a 8 e 8, 17 a 23. Mas que vencedores, a força mostrada em suportar a hostilidade dos perseguidores e aflições das circunstâncias. É surpreendente, a morte física torna-se o meio pelo qual os mártires vencem seu acusador, por meio do sangue do Cordeiro e da palavra de seu testemunho. Em Apocalipse 12, 11. E a morte, o último inimigo, teve seu aguilhão, o pecado, removido pela morte e a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, no versículo 26, 54 e 57. Glória ao nome do Senhor. Por outro lado, os eleitos de Deus não podem, os salvos, se afastar, perder. Porque, irmãos, hoje você vê um cristianismo no Brasil, no meio dos pentecostais, místicos. O povo não sabe nem o que crê mais. Mas Deus é aquele que tem o seu caminho traçado na Sagrada Escritura para alertar sua vida e alertar a tua alma. Porque a maioria de nós conhece pessoas que fizeram uma profissão de fé em Cristo e que talvez tenham feito uma grande manifestação de fé, envolvendo-se profundamente na vida e no ministério da igreja, mas depois rejeitaram essa fé e se tornaram desistentes espirituais. Essa evidência sempre desperta uma pergunta: uma pessoa que está salva pode perder sua salvação? A apostasia é um risco claro e presente para o crente. A Igreja Católica Romana ensina que as pessoas podem perder e realmente perdem sua salvação. Se uma pessoa comete um pecado mortal, esse pecado mata a graça da justificação que habita em sua alma, se ela morrer antes de ser restaurada a um estado de graça por meio do sacramento da penitência, irá para o inferno. Muitos protestantes também acreditam que é possível alguém perder a salvação. As advertências de Hebreus 6 e a preocupação de Paulo em tornar desqualificado em 1 Coríntios 9, 27, bem como os exemplos do rei Saul e de outros, têm levado alguns à conclusão de que as pessoas podem cair total e finalmente da graça. Por outro lado, a teologia reformada ensina a doutrina da perseverança
do santo. Essa doutrina é às vezes chamada segurança eterna. Em essência, a doutrina ensina que se alguém possui a fé salvadora, nunca perderá. E se perdê-la é porque nunca a teve. Como João escreve, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Em 1 João 2,19. Sabemos que é possível uma pessoa se apaixonar por certos elementos do cristianismo sem abraçar o próprio Cristo. Esse tipo de pessoa pode ser como aquelas retratadas na parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um, em Lucas 8, versículos 5 a 8. A parábola pode referir-se àqueles que creem a princípio, mas depois apartam-se da fé, ou pode significar que aqueles que creram tinham uma fé falsa ou espúria, como a teologia reformada afirma. Só a semente que cai em boa terra produz fruto de obediência. Jesus descreve estes como quem ouve a palavra com bom e reto coração, em Lucas 8,15. A fé deles procede de um coração verdadeiramente regenerado. A doutrina da perseverança dos santos não se fundamenta em nossa capacidade de perseverar, ainda que sejamos regenerados antes. Fundamenta-se na promessa de Deus de nos preservar. Paulo descreve aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Filipenses 1,6, é pela graça, então somente pela graça, que os cristãos perseveram. Deus termina o que começou. Ele garante que seus propósitos na eleição não serão frustrados. A corrente de ouro de Romanos 8 nos dá testemunho adicional dessa esperança. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. Paulo prossegue e declara que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 8,30. Temos segurança porque a salvação é do Senhor e somos feitura sua. Ele dá o Espírito Santo a todo crente como uma promessa de que terminará o que começa. De modo semelhante, ele selou cada crente com o Espírito Santo e nos marcou com uma marca indelével, e nos deu seu penhor pessoal para garantir que concluirá
A transação, uma base final de confiança, se encontra na obra de Cristo como sumo sacerdote que intercede por nós, assim como Jesus orou pela restauração de Pedro e não por Judas. Também Ele ora por nossa restauração. Quando tropeçamos e caímos, podemos cair por um tempo, mas nunca caímos total e finalmente. Jesus orou no cenáculo quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, em João 17:12, somente Judas, que era um filho da perdição, desde o começo, cuja profissão de fé era espúria, se perdeu. Aqueles que são verdadeiramente crentes não podem ser arrebatados da mão de Deus. Em João 10, 27 a 30. Glória ao nome do Senhor. Aqui foi uma exposição de Romanos 8, 31 até o 39, para te fortalecer na tua fé. Se você perdeu a sua fé por liturgia de igreja, por perca de liberdades, por igrejas que não pregam o evangelho genuíno, irmãos, aqui está o esclarecimento à luz da palavra de Deus para a tua vida, para a tua alma. Não está perdido. Retorna à casa do Pai, e o próprio Pai te revestirá com roupas novas, calçará aos teus pés uma sandália, te fortalecerá pelo amor, pelo poder de Cristo Jesus, que pelo teu Espírito Santo opera no coração dos crentes. E só o Espírito Santo possa te levantar das fraquezas que tem caído, dos pecados que tem cometido, e possa gerar o verdadeiro perdão dentro da tua alma e dentro do teu ser. Amém? Fiques todos com Deus, compartilha a nossa live, e que assim o Senhor é aquele que nunca despeça aquele que Ele ama. Amém? Fiques com Deus, e que Deus abençoe a todos vocês, e que assim o Senhor possa fortalecer você que se encontra em fraqueza, caído na estrada, mas o Senhor é aquele que restaurará a tua vida e que restaurará a tua alma. Se fortalece, busca, ore, conversa com Deus, e Ele te ouvirá. Fique com Deus, e Deus seja louvado.